Boa tarde. Queria me apresentar em primeiro lugar. O meu nome é Dulce Morato. Sou aluna de doutoramento aqui do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências. A minha orientadora é a professora Maria Isabel Chagas. E pronto, estou a desenvolver neste momento o trabalho prático da minha tese e tenho participado ativamente na plataforma da e-learning desenvolvida pela professora Isabel Chagas como coadjuvante em termos de grupo, com os meus colegas de mestrado e tenho aprendido imensas coisas desde há 3 anos para cá, principalmente neste domínio do ensino colaborativo. E ensino colaborativo à distância ainda tenho aprendido muito mais. Cabe uma grata tarefa de apresentar a professora doutora Sónia Melo, que é docente da Universidade do Estado de Santa Catarina. Dá aulas ao curso de Pedagogia e Pós-Graduação do Mestrado de Educação e Cultura. Leciona particularmente a disciplina de Educação e Sexualidade no âmbito do mestrado. É ainda coordenadora da equipa da mesma disciplina na modalidade da distância. É coautora de vários artigos, vídeos e outras obras relativamente ao tema. E fala português com açúcar. Se calhar começávamos a intervenção da professora doutora Sónia Melo com um excerto de um poema de Manuel Alegre, O Canto e as Armas, já que hoje de manhã começámos com a poesia e com o humor, tanto com a professora Maria Odete Valente como com o professor Machado Caetano, lançava-lhe o mote desta maneira. O poema chama-se Letra para um Hino e o autor é Manuel Alegre, do livro O Canto e as Armas. E ele diz assim, na primeira parte do poema: é possível falar sem um nó na garganta. É possível amar sem que venham proibir. É possível correr sem que seja a fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta. Professora Sónia, gostávamos também que cantasse com essa sua voz e esse sotaque maravilhoso de português com açúcar e começasse então a encantar-nos também. Para mim é uma honra estar falando com Portugal e com um grupo que eu já considero amigos, né, e amigas. E então, a partir desse momento, eu vou agradecer a todos e todas que nos veem e ouvem, especialmente aos educadores e educadoras da Universidade de Lisboa, anfitriã desse evento, né? Uma saudação especial aos professores Maria Odete, Maria Isabel, João Carlos, né? E eu vou me permitir nominar rapidamente o François, Georgina, Helena, Ilézer, Jordão, Rita, Ana F, Ana P, Ana R, Gonçalo, Rita, Suzana, Albertino, Andréia, Cláudia, Isabel, Sandra e Silvani, que são alunos do mestrado que, pelo que me consta, nos seus desafios da aula com a professora Isabel, foram os arquitetadores desse evento, né? E também agradeço, nominando esses amigos e amigas, a todos que, a partir desse evento e de outras oportunidades, permitam esses colóquios virtuais, que, no meu entendimento, a educação à distância tem um nome que não é muito correto, nem as plataformas à distância, porque eu não sinto a distância quando aproxima e reaproxima Portugal e Brasil e todos os povos que quiserem fazer uso dessas tecnologias a serviço do bem comum, né? Então, me sinto aí com vocês, como boa italiana de origem também tenho só uma complicação de ficar sentada, coisa que não é própria da minha personalidade, com as mãos comportadas, né? e sem poder olhar nos olhos de quem me está vendo aí. Eu vejo aqui, para quem está na plateia, eu estou vendo a Dulce, quem estiver sentado no espaço que o Skype permite.
mas com certeza aprofundaremos essas relações e no futuro, aqui também falha nossa, poderemos ter um telão e vendo todos vocês com a ajuda de Portugal. Mas sinto-se todos abraçados, né? Esses cumprimentos vão em nome da minha universidade, Universidade do Estado de Santa Catarina, e do Centro de Educação à Distância, no qual eu exerço as funções de docente no momento, né? Respondo pela pós-graduação, pesquisa e extensão. Mas eu venho falar para vocês de uma coisa que me é muito cara, que há 20 anos trilhamos um caminho tratando da educação sexual, né? E o tema que vocês me deram é educação sexual no Brasil, né? Honrada que fui pelo convite, eu tive que fazer uma reflexão e me disciplinar para, no recorte possível, falar da educação sexual no Brasil, mas vou falar da educação sexual do Brasil que nós vivemos aqui no momento em Santa Catarina, especialmente na UDESC. Mas me permito fazer um preâmbulo dizendo que, para falar da educação sexual no Brasil, a reflexão me levou a perceber que ela não é diferente da educação sexual que os demais povos ocidentais, em várias etapas do desenvolvimento das suas culturas e nações, viveram e ouso dizer vivem até hoje. Porque nós entendemos, nosso grupo, nas suas leituras e pesquisas, que a educação sexual nada mais é do que uma parte fundamental de um processo educativo geral, que é a relação social entre os seres humanos. O nosso grupo, depois de 20 anos, com humildade, tem algumas verdades provisórias, né? E essas verdades, uma delas é que a gente entende, porque nós somos neutros e adotamos alguns paradigmas que a materialidade, o empate com a vida nos faz construir em cada momento. Nós adotamos a perspectiva de que os seres humanos se educam na relação com o outro. Ao mesmo tempo que ele educa, ele é educado no movimento dialético. E sendo ele um educador permanente, uma educadora permanente do outro, mesmo que disso não saiba, não tenha consciência, e sendo ele um ser humano inapelavelmente, inexoravelmente, maravilhosamente sexuado, numa dimensão fantástica que nos completa, que é a sexualidade, ele queira ou não, saiba ou não, sempre um educador, uma educadora sexual do outro, assim como o outro também é o educador daquele que dele se aproxima, para nessa relação construir mundos e civilizações, né? Então, nessa perspectiva, que trabalhamos no nosso grupo, né? E nesse sentido, essa história e as vertentes intencionais ou não da educação sexual que estão encharcando o nosso cotidiano são transpassadas em contradições que, a grosso modo, simplificando um pouco a questão, passam por duas abordagens mais fortes. Uma abordagem repressora e a possibilidade de uma abordagem emancipatória da educação sexual. A repressora construída nas relações entre os homens ao construírem seu modo de produzir vida, e vocês veem que eu não estou falando com neutralidade, porque ninguém é neutro. Eu trabalho com as categorias oriundas do materialismo do dialético, da análise de realidade, que me dá como presente a maravilhosa lição da dialética. E nessa dialética entre repressão e emancipação, não só na questão da educação sexual, é que vivemos hoje em dia, assim entendemos, né? Então, essa vertente repressora, construída através desse embate entre os humanos, nas várias civilizações e culturas, principalmente hoje falando das ocidentais, que traz essa marca repressora, desumanizadora, expropriadora dessa dimensão sexualidade do existir humano. E o resgate dessa dimensão é fundamental quando se fala em educação.
Porque eu brinco que não existe meia gravidez, me permite a brincadeira. Ou a gente está grávida ou não está. Eu brinco que não existe meia corrupção, e no mundo de hoje é bom falar isso. Ou a gente se pauta por valores éticos básicos, não dá para pensar valores éticos, os quais eu quero ou não quero usar, e fazer uma seleção como se fosse num cardápio. Ou mergulhamos maciçamente nos valores tão caros da Maria Odete, não tive o privilégio de ouvi-la, mas conheço a obra e o trabalho dela, e desse professor que me antecedeu, que também se remeteu a valores importantes, que assistiu, hoje tive o privilégio de vê-lo antes do almoço, né? Professor, não estou lembrando do nome todo dele, mas quero minhas homenagens aos dois que nos precederam, né? É o professor Machado Caetano. Professor Machado Caetano, meu abraço, minhas homenagens também, assim como a Maria Odete, né? Então, nessa possibilidade, a família e a escola, duas entidades guardadoras de crianças e adolescentes que certamente farão o nosso futuro e que devemos decidir que futuro queremos que eles nos ajudem a viver, né? Não podem não conversar sobre educação sexual. Não podem deixar de sentar e se aproximar e fazer o que também propõe esse espaço que hoje vocês abriram, que é uma ação compartilhada, partilhada. Essa compreensão da dimensão da sexualidade como condição ético, política e econômica é necessária para que família e escola busquem junto uma educação plena. E esse entendimento nos força, pela urgência dos tempos e do que podemos ser perigosamente numa vertente destrutiva, que às vezes parece que o planeta está sendo caminhando-se para isso, ou numa vertente emancipatória plena de resgate de direitos humanos e dignidade para todos. A dimensão da sexualidade é fundamental que seja discutida com consciência, serenidade e tranquilidade por esses dois locos de educação que é família e escola. E esse evento de vocês acho que dá um passo fantástico nessa direção. Nós temos uma família que no Brasil foi muito importante, que nós conhecemos muito aqui, é o Enfio, o Betinho, que aqui tem uma música da Elis Regina, na época quando o Brasil saiu da ditadura, que se cantava pela volta do irmão do Enfio, que era o Betinho, um sociólogo que estava exilado, que ele dizia: analise o macro, mas haja no micro. E é esse o desafio que eu acho que vocês estão enfrentando muito bem, o grupo da Universidade de Lisboa e o Ministério da Educação, que parece que está dando suporte, a reitoria, de estabelecer espaços dialógicos. Esse eu acho que, analisando o macro e vindo para o micro, a grande postura revolucionária na busca da emancipação nesse momento, é o estabelecimento de espaços dialógicos. E na educação sexual isso é fundamental, uma educação sexual intencional. Nós usamos sempre o adjetivo para diferenciar dessa que estamos executando e vivendo, saibamos ou não. A educação sexual intencional que um grupo queira, metendo a mulher no mingau, começar a dirigir para que lado esse grande e caudaloso rio da vida vai, que nós devemos estabelecer espaços dialógicos. O nosso grupo, nessa caminhada de 20 anos, descobriu que uma grande postura revolucionária é sentar junto, desarmados, sem preconceitos, ouvindo o outro, porque é muito cruel se essa conversa não acontece para o futuro das nossas crianças, né? Nós temos essa certeza. O Paulo Freire já dizia, no Direito à Beleza, que ele diz, o que ele maravilhoso educador brasileiro, que até antes do estabelecimento do diálogo, se ele está difícil, há que se começar numa roda dialógica pela discussão de por que se nega o próprio diálogo. Então eu acho que essa primeira barreira, caindo na questão da educação sexual, o caminho, que ninguém tem o direito de receitar caminho para a escola, para a família,
a não ser aquela família, aquela escola que está envolvida, sentando junto e pondo na mesa o seu pensar sobre a educação sexual, se desvendando, se desvelando, sem medo de julgamentos, a partir só dessa colocação, é que juntos aquele grupo diretamente envolvido pode começar a construir o seu próprio caminho. E depois partilhando, ampliando com outros grupos e chegar a construir um caminho para a nação. Essa fantástica relação de dialética indivíduo, seu grupo e o grupo maior, é que na educação sexual tem que ser resgatada. No Brasil, desde os tempos que essa nação começou a ser construída, e com a sua ajuda, Portugal, né? Tem um brasileiro que escreveu um livro e cunhou uma frase na época que ele chamava Portugal, meu avôzinho. Lembrando que laços indissolúveis nos unem para sempre, né? E como meu nome é Martins de Mello, também, além do italiano que eu tenho no meio do caminho, eu me sinto bem à vontade de dizer, os nossos países tiveram, eu tenho lido a história de vocês através da Isabel e dos alunos do mestrado, e o Brasil também teve, o tempo todo, desde sua construção como nação, pessoas transitando em atitudes repressoras e repressivas na questão da educação sexual, pessoas, grupos e partidos, governos, seja qualquer organização, várias organizações, como tivemos sempre grupos apostando na busca da cidadania, e incluindo aí também a questão da sexualidade, né? Então essa dialética está presente. Nós somos uma mistura de repressores e possibilidade de emancipação. Eu sempre brinco que se descobrir repressor não é o crime. O crime é permanecer repressor. Eu uso muito um texto com meus alunos, trabalhando a questão da educação sexual, que sonhamos construir intencionalmente, mostrando, por exemplo, uma beleza que seria a leitura de um trecho do Cântico dos Cânticos de Salomão, dizendo, percebendo ali como percebiam o ser humano, a relação inteira do ser humano com o outro, na questão específica da sexualidade, de duas pessoas que se amam conversando, como temos exemplo de um exemplar da época da Idade Média, de uma pessoa dizendo, tu és filho do sujíssimo esperma. E perguntemos, essas duas vertentes tão antagônicas estão dentro de nós. Então nós temos que nos perguntar, como o adolescente brasileiro às vezes pergunta, a gente tem que descobrir qual é a nossa, que eles dizem, qual é a sua. Então qual é a nossa como educadores. E nós descobrimos como também marcados por essa história. E não, eu brinco, não nos atirando da ponte quando nos descobrimos repressores, mas tentando construir e fortalecer em cada um e no grupo as possibilidades emancipatórias, né, que estão postas aí. Então, espaços dialógicos, onde educadores e educadoras se reúnam, de família, escola, que se encontrem para partilhar suas visões de mundo, mesmo que diversas, no sentido de um encontro real de busca, né, de uma superação construtiva, são fundamentais no processo educativo. E todas as organizações, formais ou não, que têm que dar suporte para a família e escola, têm que partilhar desses encontros e juntos buscarem construir alguma coisa diferente do que está posto num segmento da sociedade, mas que também não fechemos os olhos para a beleza que existe, que já está posta também as possibilidades emancipatórias, pesquisas sendo feitas, grupos se reunindo, livros sendo produzidos, vídeos sendo produzidos, nós atravessando aqui o oceano, num piscar de olhos para conversar sobre uma educação sexual possível. O nosso grupo de pesquisa de educação sexual começou com a inserção de uma disciplina a primeira optativa na grade de pedagogia. Não que a gente entenda que a disciplina sozinha faz a revolução, mas ela é um espaço de sensibilização e quando a gente não quer que alguém feche a porta, a gente põe o pé na porta.
A disciplina pode ser encarada com o pé na porta do bagagem curricular, do currículo entendido no sentido mais amplo, que se nega a conversar sobre o tema. Então, nesse sentido, família e escola, trabalhando em conjunto e com o apoio das organizações que lhe devem esse apoio, né? Porque nunca esqueçamos que é onde acontece o ato educativo que tem que ter o apoio das organizações em volta, e não ao contrário. As organizações maiores têm a obrigação de ajudar-nos no desenvolvimento do micro. As organizações mais macro, não deve haver uma inversão de definições de políticas a priori. No Brasil nós tivemos e temos o que nós chamamos de parâmetros curriculares nacionais, que colocam a temática da educação sexual como uma vertente a ser pensada na escola como tema transversal. Tivemos também coisas interessantes que o pessoal entendeu que tema transversal é alguma coisa a ser incluída a partir do documento oficial. Ora, a vida é transversal. A sexualidade sempre foi parte da vida. Não é um documento determinando que ela existe, seja de um modo ou outro, que vai fazer ela existir da maneira que está escrito ali no documento. Mas é que esse documento serve como um alerta, como um reforço, e também como uma fala oficial de educador que no passado não podia nem oficialmente falar nisso, mesmo que estivesse gritando no currículo oculto isso, ele possa, nesse sentido, fazer o diálogo acontecer. A minha controladora de tempo está dizendo que o meu tempo está escutando. Faltam 5 minutos, professora. 5 minutos? Me controle, porque quem me conhece sabe que eu não paro mais. Então, nesse sentido, nós entendemos que é importante ressignificar o entendimento de sexualidade nesses espaços educativos formais e não formais. Nossas vivências com o grupo de pesquisa têm mostrado alguma coisa interessante. Mesmo o grupo que há tempo trabalha junto, de vez em quando tem recaída. Como se definisse, ou quando se coloca, fala assim, o projeto de educação sexual que vai acontecer, ou a educação sexual que vai ser feita, e às vezes nós descolamos o pé, esses intencionais, realmente eu tenho que declarar que a partir de agora estou na área e vou fazer gol. Né? Na seleção de vocês está meio difícil, porque vocês estão com o Filipão cuidando da área, né? Mas nesse sentido, uma coisa que é básica e é revolucionária, nunca esquecer que sempre estamos vivendo no processo de educação sexual. E nunca esquecer que, queremos ou não, somos para sempre educadores e educadoras sexuais também uns dos outros. E a partir dali tomar definições de projetos intencionais, né? Então, estão me vendo aí bem? Muito bem. Alô? Muito bem. Tá, acho que aqui tinha sumido. Tá? Então, nesse sentido, eu queria dar alguns alertas nesses últimos minutos, principalmente para a estrutura escolar e os educadores que nos ouvem, né? A estrutura escolar nossa, habitualmente refletindo o todo, está desvinculada muitas vezes da comunidade, com decisões centralizadas, com comunicação burocratizante, estou falando do Brasil, hein? Com pobreza de recursos materiais, com recursos humanos às vezes preparados, não por culpa deles, mas o processo de desinformação e não formação continuada, às vezes expropria o professor da sua dignidade de capacitação permanente. Tudo isso ser feito um projeto intencional mesmo de educação sexual, sem muito cuidado, porque é uma área maravilhosa, não deve ficar, tem que ser desvelada que ela existe e ter projetos intencionais acontecendo, mas com muita sensibilidade, para que se não faça o inverso. Como dizia minha avó, não se jogue fora a criança junto com a água do banho. Né? Então, nesse sentido, às vezes recursos humanos despreparados, não que ele não esteja preparado desde que nasceu, porque é um educador sexual,
mas quando ele se investe de um papel um pouco diferenciado de intervir e fazer propostas, tem que passar por um processo de reeducação do próprio educador. Eu acho que é mais importante esse tempo de sensibilização e preparo, porque ele lá no cotidiano vai continuar se melhorando, né? E ao mesmo tempo, já sendo ele mesmo melhor nessa área, vai se espalhar essa nova perspectiva no dia a dia do seu aluno. Agora, projetos intencionais ditos de educação sexual, há que se preparar com cuidado, sensibilização, sem medo. Porque senão pode ocorrer a troca de senhores. Tirava-se uma ideia e se impõe uma visão emancipatória. Mudar de tirano nunca foi liberdade. Eu não posso impor a minha visão emancipatória, eu posso propor a minha visão emancipatória, sob o risco de fazer a mesma invasão cultural desrespeitosa que às vezes a gente acusa no modelo repressor. Esses cuidados a gente está tendo que aprender aqui. Normatização rígida às vezes ocorre. Era proibido fazer, agora é permitido fazer, ou melhor, é obrigatório. E também é tirania, né? Então não deve ser algo para higienizar, esterilizar, curar a educação sexual emancipatória, intencional. Não deve reduzir o sexo apenas na sua dimensão biológica. Nós aqui temos um ditado: sexo marca biológica, sexualidade marca humana. E não deve, as novas tentativas, as nossas abordagens, temos que cuidar que não se mascare uma repressão, uma vertente que a sexualidade agora é a panaceia para todos os males, a sexualidade emancipatória. E no discurso, em vez da repressão explícita, da qual eu posso me defender porque a percebo, alguns discursos liberalizantes, aí não vamos entrar no Foucault, mas ajuda a lê-lo, a questão de que o discurso talvez se torne, mesmo que de liberação, se torne a nova maneira de reprimir. E também não pode ser a educação sexual apenas um meio de levar o jovem a um comportamento reprodutivo adequado, que seria uma política demográfica de controle. Nós sabemos que temos que trabalhar com planejamento e não com controle. Então, essas pequenas percepções que o nosso grupo já tem que nos levam a crer e a constar que existem possibilidades. Esses 20 anos nos mostram maravilhosas para o planeta, para Portugal, para o Brasil, para todo mundo, para o ser humano, e nisso se inclui uma pequena ajuda de educadores e educadoras sérias que ousem com coragem fazer o que vocês estão fazendo. Sentar desarmados, né? Discutir afinal o que pensamos de educação sexual todos nós, sem medo de julgamento, para ir trocando nossas verdades, construindo, como eu brinco, tese, antítese e síntese, e aí vamos pela nova tese, nova antítese, nova síntese, e vamos construindo um caminho amoroso, possível, com valores universais básicos, que para mim se reduzem a algumas receitas que vão me permitir dar. Não faça para o outro o que você não quer para si mesmo, e aprenda a se colocar no lugar do outro. Acho que isso valeria para todos nós. Na educação sexual isso é fundamental. E como tem uma autora, Vasconcelos, que diz que tudo é importante, que mesmo os objetos merecem respeito, porque o ser humano na relação com o outro deixa marcas profundas onde toca. Para terminar, eu queria dizer, eu faço votos da nossa equipe toda aqui, que como educadores, vocês, assim como nós, consigamos só deixar marcas de amor nos seres que tocaram pela nossa vida. Obrigado para vocês e um beijão para todos e estou à disposição. Professora Sónia, não sei se ouviu, mas isto aqui houve um aplauso muito grande. Eu estou vendo a turma. Sim. Estou vendo a turma agora. O meu informático aqui já me ajudou e eu estou vendo vocês. Exato. Está aqui chovendo lá no fundo, amarelo. Está uma bandinha lá. Exato. Uma turma muito bonita, diga para eles. Uma turma muito bonita. Estão estudando, né? Eles agradecem. Estão aqui, ficamos maravilhados com
com esse sotaque com açúcar, como eu comecei por dizer, até porque estamos na altura da sobremesa e ouvi-la foi um prazer sem engordar, não é? Professora... É Sônia Light. Sônia Light, exatamente. Professora Sónia, vamos agora iniciar aqui um diálogo aqui com a nossa plateia. Não sei se há alguém para fazer alguma pergunta. Eu talvez começaria por pedir-te a clarificar novamente que aspectos considera mais importantes para a concretização da educação sexual em contexto escolar. Eu vou reafirmar. Sentar junto. Não tem... a gente consegue desarmar espíritos armados de a minha verdade é a melhor, quando eu, como também sou orientadora educacional de formação na origem, né, pedagoga, não sei se aí tem a figura do orientador educacional, mas na escola brasileira era aquele que no passado era uma espécie de consultório onde mandavam crianças desde com unha encravada até gravidez adolescente e pediam para o orientador que em uma sessão de 50 minutos resolvesse e devolvesse para o currículo e para a sala uma criança maravilhosa sem falhas. Então, nessa perspectiva, a gente aprendeu muito com a educação sexual também, esse grupo, de que desarma-se um espírito, um pai que vem, uma educadora que pensa diferente, quando a gente diz, olha bem para mim, por que nós estamos nesse processo educativo? Qual é a nossa meta? Quem é o foco? É o aluno. Se é pai, ama profundamente aquela criança, mesmo às vezes de maneira enviesada. Se é professor ou professora, ama profundamente aquela criança. E a gente diz, de alguma maneira, por causa dessa criança ou desse jovem, nós temos que encontrar um caminho possível e negociando as diferenças e debatendo e fazendo possíveis concessões até que estabilizemos alguma verdade provisória um pouco maior para a escola e assim vamos indo. Para mim, no meu otimismo incurável, um já é um grupo se olhar no espelho. Eu, como falo muito, às vezes eu comigo mesmo fazer uma boa dupla. E já somos dois, somos um grupo. Mas numa escola que se sinta desanimada, porque tem um ou dois educadores só falando daquilo, é uma questão de ponto de vista. Eu não sei se eu posso mostrar aqui. Estava pegando aí? Estão vendo um copo? Sim. Ele está meio cheio ou meio vazio? Depende do teu ponto de vista. Eu vejo sempre meio cheio. Pode chamar de otimismo pedagógico, porque não é aquele messianismo pedagógico. Então, na educação sexual na escola, não se desespere nem desanime para logo aquele grande número de pessoal envolvido. Comece devagarinho com o diagnóstico básico do que todo mundo pensa, se isso não dá. E devagarinho, vamos, como dizia minha avó, comendo mingau quente pela borda, vamos agregando mais um que queira sentar conosco. Isso já é revolucionário. E uma técnica pedagógica que não é receita, mas que dá certo, eu não sei se inventei, nós chamamos que o explicitamento da contradição é um recurso pedagógico fantástico. Num grupo amoroso que se respeita e que você começa a colocar a partir da visão do outro colocada e que você identifica pelas suas leituras e vivências que é uma postura, vamos dizer, repressora, mesmo que ele não tenha consciência disso, a sensibilidade pedagógica do articulador do evento, do encontro, que pela lógica de estar promovendo tem um pouco mais de leitura e tirou o pé um pouco mais do senso comum, a explicitação amorosa da contradição posta na visão do outro que permite que ele vá para casa desinstalado, mesmo que não admita. Mas aí já começou a perceber que existe uma outra maneira de ver a coisa.
E o que tem que fazer todo mundo sentar junto, eu acho que a escola, no contexto escolar, ela já está acontecendo. Então, na pergunta que vocês me fizeram, quando vocês perguntam o aspecto o que considera mais importante para concretizar a educação sexual na escola, eu sugiro que vocês acrescentem educação sexual intencional, porque essa é a primeira grande armadilha. Porque a concretização da educação sexual, ela sempre está acontecendo. Então, qual a concretização da educação sexual intencional na escola? Porque a outra é o grande currículo oculto que está sempre acontecendo. Eu digo, quando você fala de educação sexual explicitamente, na verdade está se gritando o modelo de educação sexual. Né? Tem um filme famoso chamado Os Gritos do Silêncio. Eu acho que esse serve bem para o currículo oculto da escola, que todos sabemos que existe, e que está embutido também o professor que diz menino não chora, um livro que coloca a menina como a cordata e o menino sempre fazendo as atividades mais próprias do papel masculino, os livros, as falas, os olhares, as roupas, tudo está educando, né? Por cidadania e direitos para todos. Temos a coragem, teremos que ter a coragem de uns aos outros nos ajudarmos nas nossas escorregadelas repressivas, e apostarmos juntos. Mas acho que o aspecto mais importante é sentar junto e conversar. E desarmados, e não fazer uma invasão cultural sobre aquele pai que veio todo belicoso dizendo: de sexo com meu filho falo eu, ele não fala, né? Ou então, não permito que trate desse assunto porque vão estimular isso. É o que ele pensa, é a metade do nosso sanduíche, porque somos 2 pães onde a salsicha é a criança. Então nós temos que conversar. Sensibilidade. Diagnóstico bem feito, com sensibilidade, é ponto de partida. Eu nunca entendo que a gente tenha tão bem definido o ponto de chegada e seja tão frágil na definição do ponto de partida. E mesmo numa viagem, quando eu defino o ponto de chegada, se eu não tiver clareza do ponto de partida, eu vou ter complicações na viagem. No processo educativo é a mesma coisa. Foi nos expropriado através dos tempos, não diremos as razões agora, que a gente tenha clareza para identificar o ponto de partida, o diagnóstico, que ali teria que se culpabilizar acertos e erros. Jogando fora a culpa, clareando que acertos e erros são parte do processo, um bom diagnóstico, espaço de discussão a partir disso, com uma meta de chegada, eu acho que é um primeiro passo. Não tenham pudores e medos de ficarem anos em sensibilização, se for necessário. O imediatismo de fazer alguma coisa como se o fazer fosse alguma coisa técnica definida como pronta. Um grande fazer é gastar um bom tempo na sensibilização e na construção do grupo como um grupo que pelo menos se respeita e quer discutir. Números e quantidades e coisas feitas não querem dizer nada para o povo. E ciência tem que estar a serviço do povo. Muito bem, professora. Da nossa parte, nós chegamos mesmo ao fim do tempo, foi mesmo contadinho. Não sei se há aqui mais alguma pergunta na plateia. Só um momento, professora, estamos a verificar. Não, parece que não. Dulce? Sim. Você e a Isabel passam para essa turminha linda aí meu e-mail. Sim. E qualquer perguntas, xingamentos, tudo. Nós aqui não recebemos a palavra xingamento, professora. Não tem? Nós aqui não recebemos reclamações. Reclamações. Discordâncias, tudo, porque o diálogo tem que ser interrompido, é lógico, nós estamos num evento, mas eu gostaria de deixar todo mundo à vontade, todos realmente que estão na plateia e qualquer outro, podem divulgar nosso e-mail e estabeleceremos diálogos permanentes com qualquer um que contratar conosco. Ampliarei isso em nome do grupo, né, que temos aqui, né? Então, é um privilégio conhecê-los e obrigado, né, aos que eu não conheci e aos amigos que revi e amigas, meu abraço carinhoso. O brasileiro é muito espontâneo, se ultrapassar uma questão, uma brincadeira, e a linguagem às vezes complica, ficam desculpas
antecipadas de qualquer coisa, e já da minha intervenção, se alguma coisa na língua de vocês não soa bem, é um dia ainda aprimoraremos esse casamento entre nós, né? Porque o namoro já é antigo, já está na hora de casar, né, gente? Essa namorada há tantos anos, né? Desde 1500 no Brasil, tá? E um beijão para vocês e obrigado por tudo, tá? Muito obrigada por tudo. Vocês aqui. Obrigada. Vamos então passar a... Sim, sim.